Todos os 5 Gorosei finalmente revelam suas formas demoníacas e a criatura em que cada um se transforma. Mas, além disso, eles também revelaram muitos segredos sombrios sobre o governo mundial que acabaram passando despercebido por todos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e os poderes dos Gorosei foi algo que me chamou muita atenção, então eu reli o capítulo algumas vezes e também fiz várias pesquisas mais a fundo e acabei descobrindo coisas muito interessantes. Esse vídeo é praticamente um dossiê completo com tudo sobre as formas demoníacas do Gorosei, seus poderes, suas habilidades secretas, sua hierarquia e até mesmo segredos do passado que acabaram passando despercebido. Mas claro, não passe despercebido sem deixar o like nesse vídeo. De verdade, o seu like ajuda muito, então eu peço para você deixar o seu like antes da gente começar. Mas com isso então, vamos agora para os segredos dos Gorosei. Finalmente, no capítulo 1110 de One Piece, vemos as formas demoníacas e o ser que cada um dos 5 Gorosei se transformam, e com base nisso podemos analisar todos os seus poderes, e também até descobrir segredos ocultos por trás do governo mundial. O primeiro Gorosei então é o São Marcos Mars, que se transforma em um Itsumeiji, um yokai demoníaco da mitologia japonesa. O Itsumeiji é um pássaro gigante que tem parte de seu rosto de humano, com bico pontudo e corpo de cobra, também tendo asas e garras terríveis. Então, com base nisso, podemos deduzir que a força física do Gorosei Marte está principalmente em suas asas e em suas garras, e por seu corpo ser de cobra, ele também pode ter algum tipo de veneno em seus golpes. De acordo com a lenda do Itsumeiji, eles aparecem no céu noturno durante tempos de pragas e desastres, sobrevoando lugares onde muitos morreram, onde teve muito sofrimento. Eles voam em círculos nesses locais a noite toda, gritando com uma voz terrível. A lenda de Itsumeiji é contada na história Taiheiki, um conto fictício do Japão, escrito no século XIV, onde uma terrível praga se espalhou durante o outono do ano de 1334. O sofrimento das vítimas da peste então acabou convocando o Itsumeiji até o local. Com isso, o Itsumeiji apareceu de repente, gritando com uma voz perturbadora, e o pânico tomou conta de toda a população da capital. A mesma criatura voltou na noite seguinte e em todas as noites a partir disso. Finalmente, então, a corte imperial decidiu que algo tinha que ser feito, e então chamaram Hiroari, um atirador experiente. O atirador então disparou no monstro do céu, derrubando e vencendo o Itsumeiji, libertando assim todas as pessoas da criatura. Essa lenda é interessante porque quem derrota o Itsumeiji é um atirador, o que cria um paralelo gigantesco com o Sop, que provavelmente será quem derrotará o Gorosei Marte, ainda mais quando vemos que Marte está indo diretamente para o local onde o Sop está atualmente. Mas o próximo Gorosei é o São Topman Warkuri, que se transforma em um Roki, um yokai javali da mitologia japonesa e que também aparece na mitologia chinesa. O Roki é descrito como um javali de 2 cabeças com grande força. Outras representações apresentam ele com 4 longas presas. E foi essa representação que o Gorosei Mercúrio se transformou, com Oda até mesmo brincando com seu bigode e transformando ele nas presas da besta. O Roki é muito brutal e sempre aterrorizava o campo. Na sua lenda, ele destruiu muitas aldeias e terras agrícolas enquanto matava muitas pessoas, o que acabou irritando o imperador da época. Por causa disso, o imperador enviou um grande guerreiro para caçá-lo. A força do Roki está ligada principalmente a seu modo mais brutal de atacar, assim como o monstro javali selvagem. Ele também tem fogo cobrindo todo o seu corpo e seus golpes incendeiam o que ele ataca. Tanto é que na maioria das vilas que ele atacava acabavam pegando fogo e eram destruídas pelo incêndio que ele causava. Então os ataques do Gorosei Mercúrio tendem a seguir esse mesmo padrão: ataques brutais revestidos com fogo.
O próximo Gorosei é o São Jai Garcia Saturno, que se transforma em um Gyuki, também conhecido como o Ushi-Oni, uma aranha yokai da mitologia japonesa. Os Ushi-Oni são extremamente cruéis e selvagens. Eles são conhecidos por comerem humanos. Alguns Ushi-Oni são espreitadores, atacando pessoas que se aproximam demais de seus covis. Outros são caçadores, vagando em busca de presas. Os mais cruéis Ushi-Oni devastam as mesmas cidades repetidamente, infligindo maldições terríveis ou trazendo doenças. De acordo com sua lenda, o Ushi-Oni é conhecido por causar doenças incuráveis em quem o encontra. Isso se encaixa com Saturno, já que o Gorosei foi o responsável por infectar a Dini com uma doença dita ser incurável, as escamas de Safira, e que acabou tirando a vida da Dini. Além disso, a lenda também diz que o Ushi-Oni é conhecido por produzir venenos. Isso se reflete na forma besta completa da transformação de Saturno, onde suas patas produzem um veneno poderoso bastante para derreter objetos. Já o próximo Gorosei é o São Etambaron Venujoro, que se transforma em um Bakotsu, um cavalo esqueleto yokai também da mitologia japonesa. O Bakotsu é relativamente obscuro e não se tem muita informação sobre ele, até porque a única vez em que ele é mencionado foi em um dos 16 contos do Tosa Obakezushi, onde é dito que ele foi um cavalo que morreu queimado. Pelo Bakotsu ter seus poderes desconhecidos na sua lenda, isso deu para o Oda a oportunidade de criar para o Gorosei Venus o poder que ele quiser, apenas usando a forma de um cavalo esqueleto. E com isso então, o Oda deu para Venus a habilidade de criar gelo com sua espada, congelando seus oponentes ao mesmo tempo em que os corta. E isso acaba sendo interessante porque é exatamente a mesma habilidade que o Brook possui, podendo criar gelo a partir do frio do submundo, que nada mais é do que a energia de sua própria alma. Aliás, o Gorosei Venus tem muito mais em comum com o Brook do que parece. Os dois são espadachins, os dois podem criar gelo de suas espadas e os dois são esqueletos, ou seja, são mortos-vivos. Então o poder de gelo do Gorosei Venus pode ter a mesma origem que o do Brook, da sua própria alma. Afinal de contas, ele também é um esqueleto que, de acordo com a lenda do Bakotsu, ele era um cavalo que morreu e voltou à vida como um yokai na forma de um cavalo esqueleto. E então o próximo Gorosei é o São Shepherd de Júpiter, que se transforma em um Sandstorm, um verme de areia. O Sandstorm é uma criatura da obra de ficção científica Duna. Ele é um verme gigantesco com uma pele grossa e áspera que serve como uma armadura. A sua principal habilidade é que eles conseguem se infiltrar embaixo da terra e se mover por lá dentro, podendo sentir as vibrações da terra para localizar seu oponente. Tanto é que vimos o Gorosei Júpiter entrando completamente com seu corpo dentro da terra e saindo embaixo do Luffy, até mesmo conseguindo o engolir completamente. Os vermes de areia são extremamente fortes e resistentes, também podendo atacar batendo com seu corpo. Além disso, de acordo com a história de Duna, a aproximação de um verme de areia era frequentemente indicado pelos relâmpagos secos que ocorriam frequentemente na área. Então pode ser que o Oda se aproveite desse detalhe para fazer o Gorosei Júpiter ter alguma habilidade relacionada ao raio. Mas, com certeza, o detalhe mais importante de Júpiter é que ele é o único Gorosei que não se transforma em uma criatura yokai da mitologia japonesa, quebrando completamente o padrão dos 5 anciãos. E não é só isso que ele se diferencia dos outros, ele também aparenta ser bem mais jovem que eles, sendo o único que ainda mantém os seus cabelos loiros, dando a impressão de que ele é de uma época completamente diferente dos outros 4. Então o fato dele aparentar ser bem mais jovem e também a quebra do padrão de sua forma demoníaca pode nos dizer que existia um outro Gorosei antes dele, um que realmente
realmente tinha uma forma demoníaca yokai da mitologia japonesa, seguindo o padrão de todos os anciãos. Mas por algum motivo, ele acabou sendo substituído pelo Gorosei Júpiter, que por ter se juntado a eles mais tarde e ter vindo de uma época diferente, é o mais jovem deles. Isso também explica o fato dele ser o único que foge do padrão das transformações. Mas com os poderes de cada um explicados, temos ainda alguns detalhes muito interessantes para analisar sobre essas suas formas demoníacas, começando com o número de cada Gorosei. Quando o Gorosei Saturno apareceu em Egghead, ele surgiu de um círculo mágico com o símbolo de um pentagrama, mas o que é mais interessante é que o seu círculo também tinha o número 5, criando uma dúvida, se aquele número representava os 5 anciãos e era igual para todos, ou se cada um dos Gorosei teria seu próprio número, indo do 1 até o 5. E tivemos uma resposta para isso, quando os outros 4 Gorosei também foram invocados e tivemos um painel mostrando o círculo mágico de mais 3 deles, de acordo com a posição dos círculos mágicos e da posição em que cada Gorosei foi invocado, podemos perceber qual círculo é de cada Gorosei e então percebemos que cada um deles tem um número diferente. O número 5, como já vimos, é do São Jai Garcia Saturno. O número 4 é do São Marcos Mars, o número 3 é do São Topman Warkuri e o número 2 é do São Etambaron Vênus Joro. Porém, não conseguimos ver o círculo com o número 1, mas por eliminação, esse seria o círculo do Gorosei de aparência mais jovem, o São Shepherd Júpiter, e realmente faria muito sentido ele ter o número 1, afinal é o único que falta, mas também eu consigo ver a possibilidade dele ter o número 6, afinal de contas ele provavelmente foi o substituto de um outro Gorosei, e se esse número representar a ordem em que cada um deles se tornou um Gorosei, ele poderia ser o número 6, mas o mais provável mesmo é que ele seja o número 1. Até porque, se repararmos, esta ordem de número é a mesma ordem em que cada Gorosei aparece, sendo contado da esquerda para a direita. Em todos os painéis, eles sempre aparecem nessa ordem. Então pode ser algo apenas para numeração, como Gorosei 1, Gorosei 2, Gorosei 3, 4 e 5, ou também esse número possa indicar algo a mais, como o nível de força de cada um deles. Até porque faz sentido que o mais jovem seja o mais forte. Já vimos Garp dizer que não é mais tão forte quanto era na sua idade de ouro. Então realmente a idade diminui os poderes das pessoas em One Piece. Então se realmente esses números representam um nível de força, essa seria a hierarquia de poder entre eles. Mas também temos um outro detalhe muito curioso na apresentação destas formas dos Gorosei, mostrando que essas transformações podem não ser na verdade vindas de uma Akuma no Mi. Sempre que o Oda introduz um poder de fruta na história, ele menciona o nome da fruta, principalmente quando são Zoans, e já vimos isso acontecer várias vezes, porém na apresentação dos Gorosei, ele apenas colocou o nome das criaturas em que cada Gorosei se transforma, insinuando que esse poder pode não estar vindo de uma fruta. É claro que vemos as linhas de fumaça ao redor de seus ombros, que geralmente é uma característica de uma fruta Zoan despertada, mas isso pode ter uma explicação. Já foi revelado que as Akuma no Mi foram criadas a partir do sonho das pessoas, porém as frutas Zoans míticas meio que são diferentes, já que são criaturas lendárias, e uma pessoa não poderia desejar se transformar em algo se ele não conhece essa criatura. Então existem duas possibilidades para as frutas Zoans míticas terem sido criadas, ou essas criaturas realmente existiam antigamente e uma pessoa desejou se transformar nelas, criando assim sua fruta, ou esses seres existiam no passado e transferiram suas almas para a fruta, criando assim, literalmente, uma fruta do diabo. Em qualquer um dos casos, essas criaturas teriam que ter vivido no passado para suas frutas existirem. Então Joy Boy não tinha o poder de uma fruta, ele era o próprio Deus do Sol. E após sua morte, as pessoas desejaram que ele continuasse vivo, fazendo com que a fruta de Nika nascesse. O próprio Vegapunk diz que enquanto as pessoas acreditarem em Nika, ele nunca morrerá.
Então mesmo pode ter acontecido com os Gorosei, com uma única diferença: eles são os próprios demônios. Os 5 anciãos podem nunca ter morrido, então nunca se transformaram em frutas. É por esse motivo que eles precisam passar por um ritual para poderem se transformar, tendo que ser invocado de um círculo mágico, algo que nunca vimos nenhum usuário de Akuma no Mi fazer antes. E também é por isso que o Oda decidiu não colocar suas frutas em suas apresentações, apenas os nomes de suas criaturas, porque na verdade eles podem ser as próprias bestas, os demônios literais das frutas do diabo.